muito voraz para acreditar em algo que não tem nem a menor importância. Por exemplo, o corpo, né? A mente, são coisas que não têm tanta importância para a gente. Né? Mas a gente está colocando assim, muita ênfase nisso. Né? E a gente não está colocando ênfase no aspecto espiritual. Então, por isso que esse que é o problema. Se a gente está sendo assim como muito eficiente para as coisas desnecessárias, entende? E negligente para as coisas que têm muita importância. Então, esse é o grande problema. Então, a gente não dá valor à nossa prática, a gente não dá valor à nossa vida espiritual, ao nosso guru, aos shastras, ao nosso sadhana bhakti. A gente não quer acordar cedo, enfim, a gente não quer praticar serviço devocional. São coisas assim que são tão significantes para nós que fariam a nossa vida perfeita. Ou seja, se você, como a gente falou aqui, primeiro o corpo, depois o quê? O plano do corpo, depois o plano da mente, o plano da inteligência e o plano da alma. Não é isso? Então, se você cuida do plano da alma, o resto fica tranquilo. Agora não, a gente quer cuidar do corpo, cuidar da mente. Não, minha mente está perturbada. Não importa. Sua mente é perturbada. Você nasceu com a mente perturbada e ela sempre foi perturbada. Você não tem que se perturbar com a sua mente. Sua mente é perturbada. É tipo assim, ou seja, se chega um maluco aqui, começa a falar um monte de besteira, entendeu? Você não vai, é maluco. Mas você vai dar importância ao maluco? O cara fala um monte de coisa, não tem nada a ver. Você ouve o maluco. É tipo assim, o maluco manda um áudio pra você, né? Aí você bota o clique lá e deixa o maluco falar. O maluco fala por meia hora, tá? Isso já, tá bom. Aí você vai, tchau. Tá, maluco, olha, tchau. Você fala, não, porque ele falou isso, o que vai acontecer? Será que não? Poxa, é um maluco. Não é assim que a gente tem que atuar. Ou seja, com o maluco a gente tem que entender, é diferente. Assim. Ele não vai nunca falar coisas normais. Entende? Porque assim, quando uma pessoa luxuriosa, por exemplo, tudo é luxúria. Entende? Então você conversa com uma pessoa luxuriosa, ela só pensa na luxúria. Ou seja, a luxúria dela é tão grande que se você se importar com a luxúria dela, ela está te olhando assim, e você percebe a luxúria dela, poxa, tá. Ela é uma pessoa luxuriosa, tá doente. Pô. Mas, você não precisa se preocupar com isso. Não é como uma... Adiantar as coisas, sofrer menos, entendeu? Mas ao contrário, você não fica assim como esperando, né? Não, você ataca. Você ataca quem? O maluco? O luxurioso? Não, você ataca você mesmo, entendeu? Você acorda e já ataca você. Com o quê? Com Mahamanta Hare Krishna, com Mangalarti, com classe, com aula, com estudo. Ou seja, você pensa, eu tenho que ser melhor. Na verdade, eu tenho que me modificar. Não importa o meio ambiente, não importa ninguém. Ainda que eu tenha que ir sozinho, por exemplo, amanhã o Maharaj pirou. Cadê o Maharaj? Pirou, rapaz. Pegou a marrinda, fugiu lá com a Mataji, foi embora, coisas assim. E aí, o que faz? Não importa, deixa o Maharaj lá. Siga, continua cantando, continua praticando, continua fazendo o que você tem que fazer, entende? Porque essa é a vida. A vida é assim, ou seja, muitos generais estão caindo, entretanto a guerra continua, entende? Assim tem que ser a vida. Então, por exemplo, você não pode pensar que está tudo... Você não pode ficar parado, ou seja, mas o movimento seu tem que ser interno, ou seja, você tem que atacar no plano da alma. Então por isso que se diz, o ataque é a melhor defesa, entendeu? Então, por exemplo, quando uma pessoa quer brigar com você vai ficar só esperando, não, vai lá, tenta dar um soco no nariz dela. Você dá um soco no nariz dela, acabou a briga. Né? Por mais que ela seja forte, não importa. É mais ou menos isso, ou seja, que a gente tem que atuar assim, a gente tem que atuar com muita força no canto do santo nome, na prática. Aí você vai ver que tudo vai melhorar. Né? Mano, desculpa, uma coisa que eu achei... Pegada a um devoto é muito bom, o Gurudeva vem, que vai chegar, você pensa em Gurudeva. Legal, toda vez que você se apega aos devotos é muito bom. Toda vez que se apega a Krishna, por exemplo, vou fazer um Mangalarti, vou acordar Krishna, vou dar comida para Krishna. Será que Krishna comeu? Será que deram? Tipo assim, será que ele está sentindo frio? Vamos fazer um cobertorzinho para ele? Vamos, né? Então isso é como o apego assim, positivo. Né? Entende? Por exemplo, aí você tem um
templo para Cristo. Você é pegar esse templo, que a coisa funcione, que todo mundo, né, coma, que tudo seja certinho. Então, sou muito desapegado. Sou tão desapegado que pode fazer o que quiser. Não é isso. Então, porque assim, porque essa filosofia que você está falando é filosofia niilista, sabe? Assim, é Gianni, ou seja, é um niilismo, assim, um Gianni, onde você pensa, vou me desapegar de tudo e aí eu vou incrementar minha indiferença, então eu não estou nem aí. Pode fazer o que quiser que eu não estou nem aí. A gente não é desse desapego. Mas eu acho que expressei mal, mas não. Esse desapego que a gente quer. A gente quer o desapego onde a gente só desapega se a gente percebe que não pode usar isso para Cristo. É Yukta Vairagya. Essa é a nossa filosofia. Porque é algo muito superficial. Outro é muito superficial. Fala, não, eu não quero mais. Tipo assim, não quero mais saber de mulher. Mulher, essas mulheres. Eu não quero mais mulheres. Mas você fica assim, não quero mais mulheres. Você fica só, mas de repente você quer mulher, entendeu? Se você precisa de uma mulher, então é melhor casa. Casa e pratica a vida espiritual. Muito melhor do que ficar assim contra as mulheres. Não, né? Ou seja, no sentido que, agora, se você realmente tem a natureza de ficar solteiro, brahmachari, sannyasi, fica brahmachari, fica sannyasi. Mas não sofre com isso. Entende? Porque, por exemplo, a pior coisa que tem é você ver um sannyasi sofrendo. Né? A coisa mais ridícula que tem. Ele está sofrendo. Porque, imagina, tomou uma decisão, já não pode voltar atrás e está sofrendo. É muito feio ver isso. O brahmachari sofre, mas ele pode se casar. Então essa é a possibilidade. Agora o sannyasi já foi e não pode mais. E aí? Vai ficar sofrendo. Será que... Não. Provavelmente você pode, de acordo com a sua natureza. Por exemplo, se você tem uma natureza que precisa de muitas coisas materiais, pode ter muitas coisas materiais, mas oferece tudo isso a Cristo. Entende? Tudo bem. Pode ter muita coisa material, vamos por essa para Cristo. Né? Assim como ela vai... Eles vêm nos ajudar, entende? Porque nós realmente não vamos ter esse discernimento para tudo, né? Entretanto, por exemplo, você lê algo na escritura, né? Sei lá. Tipo... se você lê uma coisa na escritura que naquela época era importante a escritura dizer aquilo, entende? Por exemplo, dá um exemplo. Que por exemplo, a escritura fala assim, um conceito assim, escritural que vai falar que a mulher, o homem é o chefe de família, entendeu? Vai falar, ele é o chefe de família é o homem. Então, quer dizer, ele é o chefe de família. Mas, naquela época, era assim. Por quê? Porque eram os brahmanas, as pessoas que praticavam, as pessoas que tinham inteligência, assim, tinham mais inteligência, assim, desenvolviam mais inteligência, estavam, né? Então, eles guiavam a mulher. Né? Assim? Então, por isso se fala, o chefe de família é o homem. Mas, por exemplo, hoje em dia, a mulher evoluiu, assim, evoluiu no sentido, né, que conseguiu a sua liberdade, assim, nesse sentido. Então, por exemplo, a mulher ela pode ser o chefe de família. Então, se ela é mais desenvolvida espiritualmente, ela é o chefe de família. Então, vamos supor que a mulher ela acorda mais cedo, ela canta mais japa, ela lê mais, ela é mais devotada ao guru, ela faz tudo assim, né, mais forte do que o homem, ela é o chefe de família, ela é o líder da família, entendeu? Então mudou o conceito, entendeu? Agora, como você vai perceber isso, né? Através do guru, do acharya, que ele vai te mostrar, ele vai te mostrar a importância que tem no momento, na atualidade, o que é importante para você. Por exemplo, as escrituras falam, para você ter um guru, você tem que ficar um ano com um guru, para você ser iniciado, você tem que ficar um ano com um guru, o guru começa a te observar, você observa o guru, aí você decide, esse é meu guru, e o guru decide, esse é meu discípulo. Depois de um ano, você se inicia. Ou seja, ninguém seria nunca iniciado. Porque como é que você vai ficar com um ano com o Guru Maharaj? Sem jeito. A gente viajando para lá, não tem como. Porque naquela época o conceito era diferente. O Guru era grihasta, ele morava na casa, então o discípulo também, as famílias levavam o filho para lá, ele ficava lá. Hoje em dia isso não vai acontecer. Então esses conceitos hoje não podem ser mais aplicados na nossa realidade. Então você precisa de orientação. Você precisa, por exemplo, em algum conceito, em algum aspecto,
muitas pessoas não se iniciavam, por quê? Porque não moravam no templo, né? Ou porque de repente tinha uma dificuldade com café, ou com cigarro, entende? Então uma pessoa tem 30 anos na consciência de Cristo e nunca teve um guru. Por quê? Porque ainda fuma cigarro. Mas hoje mas se o guru pensa, olha, eu vou iniciar você mesmo fumando cigarro, um dia você vai parar. Tipo assim, uma coisa assim. Então é melhor você fazer as outras coisas, ter uma conexão com o guru, com o Cristo. Ainda toca um cigarro, tá bom? Então esse conceito é que muda. Então para você ter o discernimento, você precisa de ajuda. Ou seja, às vezes as escrituras te ajudam, mas as escrituras são mais estáticas, né? E muitas vezes as escrituras elas não podem te dar todo o entendimento. Então você precisa do quê? Do sábio ou do guru, para que eles te mostrem, o que a escritura está falando é assim, o que a escritura está falando é assado, assim tem que ser. E se você depender só do seu discernimento, será que eu faço isso? Será que eu uso isso? Será? Bom, não sei, pode ser que você também consiga. E aos poucos também você vai desenvolvendo uma visão crítica das coisas. Você vai desenvolvendo um discernimento próprio também, porque o discípulo tem que desenvolver discernimento próprio também. Não é que ele tem que ficar a vida toda Gurudeva. Será que eu faço Gurudeva? Será Gurudeva? Não. É um momento você, poxa, uma hora você não consegue, né, consultar o guru. Então você tem que se treinar para você também ter o seu discernimento próprio. Né? O que eu vou fazer agora? Será que aceito isso? Será que rejeito isso? Então o que é aceitar e rejeitar, isso vai estar sempre conectado a um propósito superior, ou seja, que você precisa avançar espiritualmente. Então você aceita coisas para quê? Para avançar espiritualmente, e você rejeita coisas também para quê? Para avançar espiritualmente. Essa é a ideia. Porque não tem sentido eu aceitar algo se eu não vou avançar espiritualmente. Por exemplo, você pensa, eu vou me casar. Tudo bem, você aceitou isso para quê? Para avançar espiritualmente. Por quê? Porque sozinho eu vou acabar cometendo uma loucura, né? Assim, vou me enforcar, sei lá, vou subir nas paredes, não sei. Então vou me casar. Mas para você o que? Avançar espiritualmente. Agora, se eu vou me casar para quê? Para ficar a vida tranquila, para desfrutar, para assistir televisão. Você está viajando, assim. Não é isso. Ou seja, o casamento não é para isso. E se falar, você é brahmachari, para quê? Para ficar maluco aí, totalmente agitado? Não é isso também. Então é como... Então o que te leva a decidir é a sua adesão à prática. Então, por exemplo, se eu aceito isso, se eu aceito essa posição, e estou conseguindo praticar, estou conseguindo evoluir espiritualmente, tá bom? Então, o time que está ganhando não se mexe. Tipo assim, algo assim, está ganhando, estou bem, estou evoluindo, vou ficar assim. Entende? Aí, se no final da vida fiquei assim, caribou, muito bom. Então, por que eu vou mudar? Né? Está dando certo. Agora, se está dando errado, tem que mudar. A ansiedade tem que mudar. Por exemplo, você tem, de repente, sei lá, um carro, né? E esse carro gera muito apego, gera muita ansiedade, gera muita preocupação. É hora de se fazer do carro, né? Agora, se o carro é positivo, te ajuda no serviço, facilita as coisas, beleza, então esse carro. É assim que você vai. Por exemplo, você tem lá, você quer um pato, não é isso? Tem um lago que é um pato, você vê o pato tá lá, né? O bicho come tudo, atrapalha tudo, suja o lago, né? Então é melhor deixar o pato, é melhor que o pato vá embora, né? Bom, então a gente está onde? Está entrando na alma, né? Isso. O que nós descobrimos quando percebemos o plano da alma. Tá. Que a alma é eterna. Aí a gente falou de Paramatma. Isso, aí a gente chegou a Paramatma, né? Isso. Bom, Paramatma Paramatma é a origem de todos os nossos pensamentos. Né? Isso é Paramatma. Quer dizer, todos os nossos pensamentos estão vindo de Paramatma. Por isso que no sonho, Paramatma se conecta com... Pode se conectar com o Atma, ou seja, com a alma ali. Então, Paramatma, Deus pode falar através de sonhos também. Né? Desculpa, mano, como assim? Um observador passivo. Ele está te dando a oportunidade de você fazer tudo.
Então é a origem de tudo. Ou seja, por quê? Porque você também, de certa maneira, você estava lá, né? Aonde? O Mahavishnu, está perto de Mahavishnu, e de repente Mahavishnu falou, vamos criar. Eu sou um, quero me transformar em muitos, né? Então aí é a alma, né? A alma se manifesta aí, né? Então, ou seja, você é a origem. Onde é a sua origem? Paramatma. Então todos os teus pensamentos também, você tem uma mente, você tem uma inteligência, tudo isso é por causa de Paramatma. Mas assim, o fluxo ocorre como... Então, se você está no Maya Sansara, por exemplo, quando você caiu no Maya Sansara, isso significa Devidam. O que é Devidam? Reino de Maya. O reino de Maya? O reino de Maya, o reino de Durga, né? Durga Devi reina. Durga Devi como representada assim como um tigre, né? Algo assim, ela está sempre andando no tigre, né? Então, tipo assim, se você chega perto de um tigre, não é que ele vai... Não, o tigre é um tigre. Então, é assim, ou seja, então Durga Devi não é muito amistosa com as divas, né? Nesse mundo material. Ela tem... se você chegou aqui, a Durga Devi não gosta, aí começa pensamento, você te dá, é a associação que você tem, entende? Então, ou seja, isso é o Srishti Lila. Se você está no mundo material, você está sendo influenciado por Durga Devi. Maya, você está muito perto de Maya, né? Você está no reino de Maya. Né? Então, reino de Maya, por exemplo, por isso que é muito mais fácil você ter uma boate do que ter um mosteiro. Né? Sei lá, tipo assim, ter um clube do que ter um mosteiro, uma coisa assim. É muito mais fácil as pessoas quererem desfrutar do que quererem... Você vai bota 11 pessoas contra 11 pessoas, né, chutando uma bola, uma coisa que parece totalmente ridícula, né? Assim. E você tem milhões de pessoas ligadas nisso, porque é Maya. O Maya te faz acreditar, por exemplo, que o Botafogo é muito bom, que o Flamengo é muito bom, que o Cruzeiro é muito bom, coisas assim, absurdas isso, porque você acredita nisso, né? É Maya. Essa é a coisa mais ridícula que existe. Entretanto, você acredita nisso. E não tem jeito de você tirar isso. Não tem. Por quê? Porque é essa associação que você tem com Durga Devi. Por exemplo, você nasce na Argentina, você pensa que é o máximo. Né? Você pensa que é o melhor. Assim. Então, por isso se fala, né? Por exemplo, quando... Você sabe, né? Quando está chovendo muito e quando tem um relâmpago, aí quando, por exemplo, se está chovendo, tem um relâmpago, aí o argentino ele sai correndo, né, para fora, né? Sabe por quê, né? Porque ele pensa que Deus está tirando foto dele, né? É algo assim, né? Isso é piada. É piada. Mas é o quê? É a associação com Durga Devi. Ou seja, essa associação com Durga Devi que faz você criar essas coisas, acreditar nisso. Né? Maharaj, Maya é ilusão? Que não é. Isso é ilusão. É o mundo das medidas. Né? Maya significa aquilo que pode ser medido. Né? Então, por exemplo, aqui nesse mundo material, a sua felicidade está medida. A sua infelicidade está medida. A sua saúde está medida. Está tudo como tem as suas medidas. Entende? Você não pode ser feliz a vida toda. Não tem jeito. Você não pode ser infeliz a vida toda, também não tem jeito. Você tem uma coisa, felicidade, tem já as suas medidas aqui. Então Maya é um mundo de medidas, é um mundo que te empacota. Né? Você tem os seus pacotinhos aí de felicidade, infelicidade. Por exemplo, você compra, então se diz que toda a felicidade que você tem, ela vem embrulhada num papelzinho de tristeza. Assim se fala. É feliz, você está feliz, né? Mas eu consigo, estou feliz, mas tem a tristeza ali que já vem embutida, né? É assim é. Então por isso que a gente tem que sempre entender esse plano, né? Onde nós estamos, né? Então a super-alma, claro, então a super-alma está falando super-alma, né? Sol, e aí tem todos os raios do Sol. Então tem a super-alma e o Sol. E tem todos os raios do Sol, que são as divas. Então essa é a conexão, por isso que se fala, né? Todos os pensamentos se originam da super-alma.
Então isso é algo que nós temos que entender, né? E se você encontra, né, um raio de luz, aí você pode se aproximar do Sol. Se você pega essa... Mas se você vê um raio de luz, aí você sabe que existe o Sol, você pode ver o Sol. Claro, porque agora, por exemplo, a gente... imagina que a gente morasse num calabouço, num local todo escuro. Você nunca tinha visto o Sol. Você nunca viu o raio de luz, né? E se alguém te chama para ver o Sol, e você pensa, preciso de uma lanterna, né? Porque você anda no calabouço, no escuro, só com a lanterna. Então se você quer ver o Sol, você pensa, aí vem ver o Sol, aí você fala, vou pegar minha lanterna. Aí a pessoa fala, você não precisa de lanterna. E você pensa, como não? Tudo que eu vejo com a minha lanterna. Aí quando você chega, quando te mostram o Sol, você diz, realmente, não preciso da minha lanterna. Então é algo assim, ou seja, agora esse plano objetivo, o olho físico, ele consegue perceber o quê? O corpo, consegue perceber a mente. Entretanto, o olho físico não consegue perceber a transcendência. O olho físico não consegue perceber a alma. Então você precisa de ajuda, porque alguém vem e fala, venha ver a alma. Eu vou te mostrar a alma, como a alma é linda, como a alma é deslumbrante, como a alma é espantosa. Assim Cristo até fala no Bhagavad Gita. Então a alma tem essas qualidades, né? Eu vou te mostrar o mundo da alma. E para onde você vai? Se alguém vai te mostrar o mundo da alma, você vai para onde? Para dentro? Você faz essa viagem interna. Ou seja, quando você mergulha internamente, aí você vai perceber o plano da alma. Então o plano da alma não está fora. Ou seja, as pessoas têm que trazer você para o plano da espiritualidade, né? Uma vez o Prabhupada ele foi numa universidade, parece que na Holanda, não sei. E aí mostraram para ele assim, olha, aqui tem um departamento de química, que é onde mostraram para ele o departamento de química. Esse aqui é o departamento de física, é mostrado o departamento de física. Aqui o departamento de medicina. Foram mostrando na universidade para o Prabhupada, tudo assim, muito chique, muito... E o Prabhupada perguntou, no final, né, perguntou, e onde está o departamento que estuda a alma? Aí eles falaram, não tem. Como não tem? Como não tem um departamento que estuda a alma? É absurdo, né? Que uma universidade não tem um departamento que estude a alma. Então realmente é isso. Se você quer aprender a respeito da alma, você tem que mergulhar internamente. E tem que dissolver o ego, matar o ego, que dói muito, né? Você matar essa concepção que existe dentro de você, que é falsa, que foi criada. E essa mente, que é a mente que realmente te corrompe, né? Então é se aproximar desse plano da alma aos poucos, né? Da mesma forma que nós podemos nos aproximar da alma, nós nos aproximamos da super-alma também. Então essa é a gradação. Ou seja, primeiro, então, nós percebemos a consciência quando nós entendemos, né, a nossa própria concepção, a nossa identidade. Qual é a nossa verdadeira identidade? Que somos servos. Servos. Veda Swarupa Roy, Krishnera Nityadas. Krishnera Tatashta Shakti, Veda Prakash. Ou seja, que nós somos servos de Deus, né? E que de certa maneira nós vamos ser atraídos, ou seja, somos partículas de consciência e podemos buscar o quê? O plano da superconsciência. Então, essa é a percepção. E aí o que? Superconhecimento, né?
superconsciência. Suprema existência, ou seja, esses conceitos assim de, né, muito elevados que nós vamos nos aproximar. Né? Agora, o que não podemos, nós não podemos nos conformar com o quê? Não podemos estar conformes com o quê? Capricho, né? Com o nosso próprio livre-arbítrio. Né? Então a gente não pode se conformar com isso. Por exemplo, você pensa, por que eu sou tão mal? Por que eu sou tão pecaminoso? Por que eu sou tão caído? Na verdade, você tem que... Quando uma pessoa diz assim, eu sou muito caído, né? Eu sou muito caído. Tudo bem, mas ainda quando você diz isso, ainda tem um egoísmo aí, né? Você está pensando só em você. Você tem que pensar em algo mais, em algo além. Né? Então, é realmente não se conectar com as suas vontades. Né? Quando nós nos conectamos muito com as nossas vontades, o que acontece? Só acontece bobagem, só acontece coisas erradas. Quando eu quero seguir a minha vontade, estou com vontade de fazer isso, estou com vontade de fazer aquilo, só vai dar besteira, só vai dar aquilo, você só vai se arrepender. Né? É como a criança, por exemplo, ela não tem liberdade. Né? A criança pensa assim, eu estou com vontade de atravessar a rua, ela vai atravessar, o carro vem, sua mãe fala, não, tem que atravessar a rua comigo. Então, da mesma forma, você está com muita vontade, mas aí o guru fala, não, tem vontade, vem comigo, faz isso, vem comigo, eu vou te guiar. Isso é o guru. Então o guru é como um pai, e a entidade vive como uma criança. A criança tem muita vontade, muito capricho. Igual, por exemplo, a criança entra no supermercado, né? Você já viu muito isso, né? E começa, quer isso, quer aquilo. Aí quando a mãe fala não, ela aí começa a chorar, começa a gritar cada vez mais, assim. E a mãe fica com vergonha, não sabe se bate no filho, e começa a reprimir o filho, todo mundo começa a olhar, e aquela coisa, começa a chorar, assim, você já viu isso, né? A mãe não sabe o que fazer, você não sabe o que fazer. E então é mais ou menos isso, ou seja, nós somos como essa criança, entramos no supermercado, queremos tudo. O mercado é o mundo material. Então você quer tudo, você quer isso, quer. Você já tem isso, também quer. Aquilo, também quero. Você fica assim como, né? E trocando de lá para cá, querendo coisas. Chega um momento que você não tem, aí você chora. Chora, mas não adianta chorar. E se a mãe dá tudo para a criança, o que acontece? Ela fica mimada, e quando cresce aquela porcaria. Vai pra Vindabhumi e aquele problemão. Aí você tem que sofrer muito, dá vontade de bater nas mães assim. Mas o que vai fazer? Aí você tem que consertar tudo isso. Não, você não pode. Não, mas não pode. Mas você também não pode. Mas eu não. Então a pessoa tem que aprender a ouvir não. Então é assim, ou seja, o mundo material, se você deixar, você quer tudo. É como uma vitrine. Né? Você quer tudo. Quero isso, quero experimentar aquilo. Isso de querer tanto es el ego. É o ego. Você quer isso. O ego é a mente. Né? A mente que te leva. A mente, ela cria isso, né? Eu quero. E o ego se identifica. Né? Eu quero isso, quero aquilo, quero experimentar isso, quero fazer isso, quero. Você fica assim como não sabe o que fazer. E o ego vai dando essa identidade às coisas. Né? Então você começa a experimentar uma identidade, você se apega a essa identidade, e aí você já não tem jeito de tirar você mais disso. Então, parece impossível. Somente com um processo. Ou seja, é como você ficar assim enfeitiçado, entende? Só pensa nisso, pensa em obter coisas, querer coisas. E quando não fazem o que você quer, você chora.
Isso é o ego. É o ego, ou seja, a mente e o ego. Né? E aí, nesse sentido, imagina, a criança mesmo, a criança ela tem o ego, né? Ela tem o ego, ela tem a mente da outra vida, né? E começa a se manifestar aos poucos, né? E de repente, você não sabe de onde a criança tirou tanta coisa, mas é porque tem de outra vida também. E aí ela começa a criar consciência de tudo, e a consciência material se incrementa cada vez mais, e a pessoa não consegue mais sair disso, porque ela pensa que precisa ter muitas coisas, quanto mais, melhor, ou seja, ou que ela tem que obter aquilo que ela quer. E se não tem, aí vem a ira, né? Vem a frustração. Então isso é algo que nós temos que evitar, ou seja, é querer o menos possível, né? E ao mesmo tempo entender que nada é nosso, nada é para a gente, tudo é para Cristo. Então aí, trocar isso, né? Aí que é a dificuldade, né? E, mano, desculpa, porque